A minha origem, eu sou da favela, né? Eu sou da Maré, então é um lugar aí de mulher negra de origem favelada, que é como a gente costuma falar e trazer significados para as favelas, principalmente para Maré, que já é bairro, né? Então, é esse lugar de construção e de reafirmação. Bom, falar sobre origem é bom porque a gente rememora, vive. Meus pais, meu avô é um dos primeiros moradores da Maré. Sim, o Museu da Maré hoje tem um espaço de homenagem ao seu Francisco, que vendia querosene, tem a birosca até hoje. Foi um dos moradores, dos primeiros moradores da Maré. Em termos de formação, eu sou socióloga. Minha formação inicial é nas ciências sociais, dentro de um debate mais da sociologia política. Aí eu fiz uma especialização em economia, no Instituto de Economia da UFRJ, as ciências sociais foi na PUC, depois essa pós no Instituto de Economia e o mestrado na UF sobre administração pública, né? Na verdade, no tema sobre segurança, mas em administração pública. Quando eu vou em busca de um pré-vestibular comunitário para autonomia da vida, né? Para eu ter mais acesso, ampliar o repertório, conhecer mais lugares na cidade, ter mais acesso econômico, eu começo a fazer política, porque aí eu preciso entender mais do que data comemorativa, preciso entender contexto histórico, preciso entender a formação da cidade do Rio de Janeiro, do palácio, do lugar que foi capital, entender o peso que tem a formação social do Estado brasileiro, o Rio de Janeiro. Então, desde lá, enfim, representante de turma, grupo de mulheres, nesse ínter eu já sou mãe, né? Eu fui mãe, engravidei com 18, minha filha nasce, eu estou com 19 anos, então uma mãe adolescente, no final da adolescência, então assim, é um lugar que vai me constituindo e vai impulsionando para ocupar espaços de poder, de decisão, até, enfim, no último lugar mais recente, eu trabalhei em ONG, né? Eu sou fruto também desse lugar da sociedade civil organizada, de quem pauta o parlamento, de quem estimula a política pública. Então, são várias as formas de fazer política, até eu chegar na Comissão de Direitos Humanos, onde eu coordenei, na ALERJ, então, esse lugar do jogo político e da intervenção legislativa, eu acompanhei desde 2007 até o último ano, quando eu saio para disputar o processo eleitoral do ano de 2016 e assim a gente chega na casa. A formação profissional, o meu lugar de origem ajuda no desempenho do mandato e tem um peso, porque acho que a gente faz política desde que se entende por gente. Meu acúmulo, a partir da minha formação enquanto socióloga, enquanto pesquisadora, contribui para o mandato porque tem a vivência da mulher favelada na cidade e da mulher pesquisadora na cidade. Então, são elementos que organizaram e me pautaram desde o processo eleitoral, quando a gente dialogava, por exemplo, sobre negritude, ou sobre favela, ou sobre as pautas de gênero, enfim, a partir de uma composição de dados. Eu não identifico apenas dados oficiais do ISP ou do IPEA para contribuir na fala de um mandato a partir do lugar de pesquisadora. Eu vivo enquanto mulher nessa cidade, né? Então, acho que são elementos que contribuem e formam, qualificam a intervenção no mandato. A fundamentação que nos traz a tríade, o tripé que coloca a gente, é o debate de gênero, de negritude e de favela. Até porque quando eu começo a pensar, né, no ano de 2016, na disputa e na confluência do que é ocupar cargos de poder dentro da vereança, muito eu estava atenta ao que eu podia de fato falar, seja como vivência ou seja como acúmulo. Então, eu sei o que é ter filho numa maternidade pública, então a pauta de gênero, eu sei o que é ser uma mulher negra circulando por essa cidade, índices de vulnerabilidade, de violência que estamos expostas, com o debate todo racial, o lugar do território, né, assim. O táxi, muitas das vezes, não me deixava na porta da minha casa, porque eu morava na Maré, eu tinha que ficar na Avenida Brasil e andar um determinado percurso. Então, foram pautas que fundamentaram e aí automaticamente traz como maior
qualificação de bandeira e de elemento. Então, debate gênero, né? Por isso, fico muito feliz de estar na presidência da Comissão da Mulher hoje da Casa. Então, o debate gênero é fundamental. O debate sobre as mulheres negras vulneráveis e o lugar da favela são temas carro-chefe. A vereadora não vai apenas falar do debate exclusivo. Então, a gente tem se pronunciado sobre o debate da educação, sobre segurança, né, sobre todo lugar, por exemplo, da saúde da mulher, a tuberculose nas favelas. Então, são temas que perpassem principalmente esses três: favelas, gênero e negritude. Eu acho que essa legislatura tem um diferencial, né? Acho que é uma legislatura depois de muitos anos de talvez passagem de bastão e talvez uma manutenção do mesmo grupo, tem um diferencial não só do grupo partidário, mas das mudanças, né? A gente teve 18 vereadores e vereadoras novas, então tem uma renovação na casa. Então, a relação entre o legislativo e o executivo, espero que seja de um lugar responsável. Desde o primeiro momento, né, por conta de ser do PSOL e ter um imaginário social do lugar de uma esquerda, que eu acho que é um lugar que a gente precisa reforçar, nesse lugar de uma esquerda responsável, que não vai fazer uma oposição a qualquer custo. Não tenho problema de dizer o que já votei com o governo ou contra o governo, entendendo que isso é a favor ou contra a população. Então, a gente está num processo de votação no qual o voto é expresso pela nossa perspectiva política, ideológica e eleitoral de valorização da população. Então, não é uma oposição a qualquer custo, uma oposição irresponsável. Agora, também vai demandar uma atuação do executivo de responsabilidade, de entender que não basta ter maioria na casa, não se trata disso. Afinal de contas, estamos no século XXI, não pode ser um lugar de manipulação e de controle, precisa ser de diálogo, precisa ser de audiência, precisa ser de participação, precisa ser de transparência, precisa ser de elucidação das questões da pauta política mais ampla e não só do interesse do governo, que precisa legislar e executar a política para todos. Acho que é positiva e precisa agora, digamos, ser permanente, ser cadenciada nos próximos 4 anos para que a gente termine aí um mandato que a cidade do Rio de Janeiro reconheça como um mandato popular, aberto, que tem na casa as possibilidades de visita, de escuta, de ocupação da tribuna, de ocupação das próprias galerias, no sentido de diálogo com a população, não é nem de unanimidade, nem de marasmo. Acho que o ânimo com essa legislatura é total e no sentido da gente contribuir para que o lugar da política, eu acho que seja desmistificado do lugar de quem só se aproveita, ou de quem rouba, ou do debate de corrupção. Acho que temos as possibilidades de 2017, né? É um outro século, é um outro momento. Acho que a gente já passou por muitas reviravoltas, nós já passamos por muitas reviravoltas no debate da política e acho que estando por dentro, estando nesse lugar, podemos impulsionar esse tema de maneira qualificada.